Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima e estamos aqui no culto online, culto da quinta-feira, que é o culto da palavra. Primeiramente, a paz do Senhor para todos os irmãos da Assembleia de Deus em Cristo, da criança até o mais idoso, até a mais idosa. Que Deus abençoe cada um de vocês e também todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, nos assistem, como pessoas que estão no Canadá, na América, na Europa e também América Latina, América do Sul e em todas as partes do Brasil onde esse vídeo for assistido. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Façamos uma oração para nós iniciarmos este culto e também a matéria que estaremos trazendo e colocando à disposição de vocês. Curve a sua fronte. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer por todas as bênçãos propiciadas a nós. Queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pelo oxigênio que nós respiramos, queremos te agradecer pela nossa família, pelos nossos filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos, sobrinhas, tias, enfim, todos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens casais, todos sejam abençoados por ti. Deus, o drama que os teus servos estiverem vivendo, que tu possas intervir, ó Pai, e trazer a vitória para cada um deles. Que cada casal vivendo em meio a um conflito, ó Deus, essas ondas indomáveis sejam acalmadas pelo poder da Tua palavra. Deus, pessoas que se sentem sufocadas nessa hora, pessoas que estão passando pelo drama de ter pego a Covid-19, que Tu saias ao socorro dessas pessoas e não permita que eles sejam entubados e morram, Pai, mas que eles sejam libertos pelas Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus, abençoa o Brasil, abençoa o nosso presidente e não permita que essas inversões vençam, Pai, a verdade, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é certo. Em nome do Teu Filho Jesus, é o quanto nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, queremos dar início ao nosso culto de ensino, culto da palavra, culto de doutrina, lendo com vocês a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26 ao 33, que ele tenta, de maneira hercúlea, colocar os cultos no prumo, trazer uma visão organizada para o culto, para a liturgia. Vejamos o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, do 26 ao 33. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. Diz assim o texto: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito, melhor dizendo, para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados.
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Gostaria de me firmar nesta palavra. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu inicio dizendo para você o seguinte, que as manifestações de Deus, elas podem acontecer de várias maneiras. Mas geralmente elas acontecem de uma forma bem linear. Agora, a gente está falando de manifestações, mas o que acontece com aqueles que recebem a manifestação, o comportamento dessas pessoas, às vezes, se desagregam completamente da própria manifestação que dizem estar recebendo. Nós queremos falar um pouco para vocês sobre o tema a profecia precisa ser novamente acreditada. De tantos exageros, de tantas aberrações, de tantas pirotecnias que aconteceram no meio pentecostal, por tantas profecias erradas, profecias de profetadas, por esse ambiente horroroso de inverdades, do sujeito dizer que é profeta, ou falar profecias completamente óbvias, aquelas obviedades, quando você diz assim, Deus manda te dizer que Ele está com você. É um tipo de profecia óbvia, porque a Bíblia já diz que Deus estará comigo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso aí é uma coisa óbvia, isso é uma obviedade. E obviedade não é profecia, pelo amor de Deus. Mas de tantos erros, de tantos exageros, de tantas excrescências, de tantos absurdos, de tantas pessoas extrapolarem nessa área específica, de tantas pessoas desejarem ser alguma coisa que deviam esperar para ser, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E quem coloca cada um de nós no lugar que temos que estar é Deus. Não somos nós que escolhemos ser isso ou aquilo, mas é Deus que escolhe que sejamos. E essa espera que às vezes é difícil, porque às vezes é um frenesi, é um frisson dentro das igrejas para que as pessoas, é interessante que todos querem ser profetas. Imagine se todos forem profetas, então como é que vai ficar esse corpo? Esse corpo vai ficar totalmente descompassado, distorcido completamente. Não será o corpo de Cristo, porque não sou eu, não é você, não somos nós que escolhemos onde queremos ficar e o que queremos ser. Deus nos coloca segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade soberana, e pronto. Mas, em função de todas essas coisas que vão acontecendo, absurdos e mais absurdos, verdadeiras aberrações dentro dessa área, a profecia começou a ser desacreditada. Primeiro, ela começa a ser acreditada demasiadamente. Ou seja, sem nenhum tipo de equilíbrio bíblico para tanto. As pessoas simplesmente acreditavam por acreditar, sem respaldo bíblico, sem procurar ratificar tudo aquilo que foi lhe dito através da Bíblia. As pessoas simplesmente aceitavam.
Então é uma infantilidade, uma infantilização, uma estupidificação muito grande. Um emburrecimento que aconteceu no nosso meio com relação à profecia. Mas de tantos erros, de tantos agravos, de tantos problemas aqui e ali, hoje a profecia foi desacreditada. E aí eu venho com a mensagem esta noite que a profecia ela precisa ser novamente acreditada. Mas vamos ver algumas questões que precisamos analisar ponto a ponto. Primeiro, eu, Bispo Paulo César Lima, agradeço de todo o coração por pertencer a uma igreja pentecostal histórica, que é a Assembleia de Deus. Porque as Assembleias de Deus, de qualquer forma, ela tem as suas bases bíblicas, ela tem a sua teologia sistemática. Pegando daqui, pegando dali, ela formou a sua teologia sistemática. E é uma igreja que acredita nos dons espirituais. Lembro da primeira profecia que foi dirigida a mim, eu tinha menos de 2 meses de cristão, me converti na Assembleia de Deus, na Penha Circular, que hoje é a ADVEC, pastoreada pelo pastor Silas Malafaia. E a pessoa que dirigiu a mim a palavra profética disse: filho, tenho te tirado com um braço forte do lugar onde tu estavas. E realmente, somente os braços fortes de Deus podiam me tirar do lugar onde eu estava. Alguns colegas que conviviam comigo nesse tempo terminaram morrendo, terminaram ficando e se tornaram tudo aquilo que não deveriam se tornar. E foram engolidos por práticas erradas. Então Deus me tirou realmente com braços fortes. Disse mais a pessoa que me entregou a profecia: tu serás para mim um vaso de honra. Eu vou te colocar à frente de milhares de pessoas e tu irás liderar homens que são líderes. Disse aquela irmã em tom, em timbre profético. E o que ela disse, de fato, veio acontecer anos depois. Que eu fui justamente encurralado por Deus a tomar uma decisão de compromisso com Deus para nunca mais voltar atrás desse compromisso. Esta foi a primeira profecia que recebi de Deus. Por isso, eu creio nas profecias. Eu creio que uma pessoa pode ser, sim, usada por Deus para falar com você. Existem 2 coisas que eu coloco sobre essa questão de profecia, depois de tantos anos lidando com isso. Primeiro, se uma pessoa já me conhece e sabe quem eu sou, geralmente a sua profecia ela já está comprometida, porque ela sabe quem eu sou. Mas aquela profecia que você recebe de uma pessoa que lhe encontra do nada, uma pessoa que você nunca viu e a pessoa nunca lhe viu, e de repente essa pessoa conta toda a sua história para você. A história do passado e a história do presente que você está vivendo e do futuro ainda sobre a sua vida. Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: ninguém deve, nenhum cristão deve, mesmo pentecostal, ficar atrás, indo atrás de profecias para saber do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Negativo. Nós já estamos em outra era, nós não estamos naquele momento da história, lá no Antigo Testamento, onde as pessoas procuravam a Deus através de profetas, através de sacerdotes, através de reis, que eram mediadores para ouvirem a voz de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus que está conosco e a revelação de Deus que está conosco, que é Jesus Cristo.
o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, neste momento histórico que nós estamos vivendo, nós não devemos procurar profeta assim como eles faziam. Como Saul foi à casa de Samuel para receber dele uma orientação. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de guru, nós não precisamos de futuristas, nós não precisamos de manhinha no seio das contas para nos falar a palavra de Deus, porque hoje, além da revelação da pessoa de Jesus Cristo, nós temos a revelação escrita em nossas mãos, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Significa que nós estamos bem apoiados, bem sedimentados, estamos bem fundamentados, e por isso nós não precisamos sair da nossa casa para fazer tal coisa. Quando você faz isso, primeiro, você compromete a legitimidade de ser cristão e você compromete a pessoa para quem você pede para que ela lhe diga alguma coisa. Porque às vezes a pessoa não tem absolutamente nada para lhe dizer, mas quando você oferece a ela todos os elementos para que ela possa profetizar, como aqueles que profetizam e ganham dinheiro, e só pelo fato de ganhar dinheiro profetizam porque ganham dinheiro. Então isso aí é uma aberração, isso aí é uma distorção, e por isso a gente termina desacreditando da profecia. Mas a profecia, ela precisa, o dom profético, ministerial, profético, precisa mais uma vez ser acreditado. Amém? Ok. Então, eu creio nas profecias, eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, eu escrevi um livro chamado, com o tema Profecias, Verdades, Malignidades e Enganos no uso do dom de profecia ou o dom ministerial profético. Tá? Não, e eu escrevi esse livro não foi para constranger irmãs e irmãos, que sei que são pessoas respeitáveis e honestas em sua conduta no uso do dom de Deus. Também não escrevi este livro para desconjurar profetas neófitos que sei existir, absolutamente. Meu objetivo em escrever esse livro foi o de alertar os desavisados que se aproximam de determinadas pessoas, não são todas, quero ressaltar isso, e viram presas de seus ardis. Tais profetas são causadores de traumas e destruições. Aos que vivem usando o dom de forma distorcida e equivocada, o meu total repúdio. Mas o meu louvor vai para os que conservam o temor no exercício dos dons espirituais. Temor de Deus no exercício dos dons espirituais. O profetismo que a igreja deve exercer na sociedade não é nem de longe o estilo verbal que algumas igrejas incorporaram de ficarem pronunciando bênçãos e maldição sobre o povo. O profetismo bíblico, ele é confrontador, desinstalador e denunciador. Os profetas não foram meros microfones que amplificavam e decodificavam o falar de Deus, mas gente com uma cultura, temperamento e individualidade. A tarefa do profeta não se resumia em transmitir o ponto de vista divino. Ele era o referencial do povo. O profeta em Israel não vaticinava apenas, ele era também poeta, pregador, patriota, crítico social. Iniciavam suas profecias com juízo, mas sempre concluíam com esperança e redenção. O profeta verdadeiro, apresentado pela Bíblia, não repetia jargões, não perpetuava o que já fora dito, mas pensava fora dos paradigmas. Não era convencional. A mágica de suas palavras vinha de sua intuição, de seu inconformismo e da largura de seus anseios. Inúmeras vezes a linguagem do profeta foi hiperbólica,
O exagero é uma maneira de mostrar sua angústia, seu desespero, de não se acovardar diante do iminente fracasso nacional. Ser profeta, escute o que eu vou dizer, ser profeta não é ser fofoqueiro, nem disseminador de contendas. Repetir. Ser profeta não é ser fofoqueiro, nem disseminador de contendas. Ser profeta de Deus não é falar o que Deus nunca falou. Ser profeta não é adivinhar o futuro de ninguém, não é dar palpites futurológicos. Ser profeta de Deus não é ter status e utilizar-se da revelação de Deus para oferir lucros em cima dos incautos sob o pretexto de espiritualidade. Ser profeta não é incorporar comportamento exacerbadamente místico na intenção de dominar pessoas inocentes. Ser profeta de Deus é ser homem de Deus ou mulher de Deus, como diante dos desmandos que a vida impõe. Ser profeta é não escolher o que se quer falar, para não falar o que não se deve falar. Ser profeta de Deus é denunciar estruturas de morte que às vezes se instalam nas eclesias de Deus. Ser profeta de Deus é não capitular com as injustiças que se faz em nome de Deus. Ser profeta de Deus hoje é continuar sendo figura desinstalada e desinstaladora. É não ter orgulho espiritual, nem ascensão sobre os outros por conta do dom, mas sim ter a humildade de saber que é apenas uma voz que clama no deserto. Perguntaram a João Batista quem era ele. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu não sou absolutamente nada, mas a mensagem que eu trago tem sim uma razão de ser. Bem, após dizer tudo isso para vocês, eu construí com essas palavras o sentido do que é de fato um profeta. Infelizmente, tudo que eu disse aqui é bem diferente do que acontece com as profecias dentro das centenas e centenas e centenas de igrejas pentecostais, pós-pentecostais. Então vamos pegar o Novo Testamento. E no Novo Testamento, a coisa parece que toma uma dimensão e uma esfera diferenciada. E por quê? Porque o profeta, no Novo Testamento, ele é identificado como pregador. Ou seja, o pregador é um profeta. Essa afirmação, aliás, não implica em êxtases, visões, revelações, arrebatamentos, previsões, etc. À luz da Bíblia, o profeta reflete. Aí, deixa eu tirar aqui algumas coisas, senão vai fazer esse barulho. Então eu preciso trabalhar isso aqui para que a gente não tenha... Ok. Tá? À luz da Bíblia, volto então, o profeta reflete a época dos grandes vaticínios, das transcendentes inspirações e confrontos ideológicos. É muito mais que um arrebatado de alguém bem comum, especial. Pregador, profeta, é alguém pronto para cumprir a vontade de Deus, custe o que custar. Por isso mesmo, denominar o pregador da atualidade de profeta é para muitos distanciá-lo da conjuntura odierna, como se fosse um extraterrestre. Alguns fazem essa separação por isso, colocando que o profeta é uma pessoa incomum, é quase um extraterrestre, um alienígena, mas isto é uma inverdade. O pregador cristão é um profeta, por se tratar de uma figura incômoda, um desmancha-prazer, conta própria. A tarefa do pregador profeta é dupla: consolar os oprimidos e denunciar o opressor. Consolar os oprimidos e denunciar o opressor.
É, sem sombra de dúvida, muito difícil imaginar o pregador profeta como uma pessoa acomodada, conformada. Profeta conformado ou o falso profeta era uma espécie de guru que fazia profecia encomendada. Se alguém se transformou nisso, saia daí. Se Deus não matou você, então Ele está lhe dando a oportunidade de você recomeçar toda essa atividade. Se você está ganhando por falar em nome de Deus, saia disso aí, largue rápido, porque você está cometendo um pecado abominável diante de Deus. Se você está falando profecias falsas, profecias inverídicas, profecias que não são reais, só para acomodar e ajustar a vida de alguém, largue isso, saia disso aí, para que você não seja julgado amanhã como um impostor diante de Deus. Mas venha para ser um pregador profeta. Pregador profeta, tal quais os profetas antigos, deve ser, na atualidade, esta personagem incômoda, manifestando o parecer divino no que concerne a todas as injustiças sociais, enganos, imoralidades, mentiras, racismos, autoritarismos, omissões, opressões sociais, na tentativa de alertar o povo para a forma de vida que o Todo-Poderoso nos oferece em Cristo. Este é o pregador profeta. O pregador profeta tem grande responsabilidade diante de Deus e dos homens neste final de século. Tem que se atualizar sem se conformar. Tem que se confrontar sem se revoltar. Tem que participar sem contemporizar-se com as injustiças. Tem que buscar a espiritualidade sem se colocar à margem dos problemas da sociedade moderna. Finalmente, o profeta, o pregador profeta, não é uma aberração temática, mas sim alguém com profunda consciência do momento histórico que a igreja está vivendo e com grande sensibilidade e abertura para Deus e sua vontade. Pregador profeta. Pregador profeta é um homem inspirado por Deus. Ninguém em Israel teve uma consciência tão clara de que era Deus quem lhe falava e de ser porta-voz do Senhor como profeta. E essa inspiração lhe vem de um contato pessoal com Deus, que começa no momento da sua vocação. O único ponto de apoio, força e motivação do profeta é a palavra de Deus. Palavra que às vezes se assemelha ao rugido de um leão, como em Amós, capítulo 1, versículo 2. Em outras ocasiões, é gozo e alegria íntima, como em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Palavra com frequência imprevista e imediata. Palavra dura e exigente em muitos casos, que se converte em fogo ardente e devorador, encerrado nos ossos, que é preciso suportar e proclamar. Jeremias 10, versículo 9. Aliás, Jeremias 20, versículo 9. Palavra de que muitos gostariam de fugir, como Jonas, mas que termina impondo-se e triunfando. O pregador, profeta, é um homem ameaçado. Muitas vezes sentirá o que Deus disse a Ezequiel: o povo não lhe dava atenção. É a ameaça do fracasso apostólico, de perder-se numa causa que não encontra eco nos ouvintes. Mas isto é o mínimo que lhe pode acontecer. Há situações muito mais duras para um profeta, pregador profeta. Osés é chamado de louco, nécio. Jeremias é acusado de traidor da pátria. E se chega também à perseguição, ao cárcere e à morte. Elias deve fugir do rei em muitas ocasiões. Miqueias termina na prisão. Amós é expulso do reino do norte. Jeremias passa na prisão vários meses de sua vida. Urias, filho de Semaías, é apedrejado e jogado na fossa comum. Isso está em Jeremias capítulo 26, do versículo 20 ao 33. Estas perseguições não vêm somente de reis e poderosos, mas também de sacerdotes e falsos profetas. E até o povo se volta contra eles, os critica, despreza
e persegue. No destino dos profetas fica prefigurado o de Jesus de Nazaré. A ameaça pior pela qual passa o pregador profeta é a ameaça que vem de Deus. Este tipo de ameaça muda a orientação da vida do profeta, arranca-o de sua atividade normal, como acontece com Amós ou com Eliseu. Deus pede-lhes uma mensagem muito dura. É o caso de Samuel. Ainda menino, deve transmitir ao sacerdote Eli, que o tinha criado desde pequeno, sua condenação pessoal e a de seus filhos. 1 Samuel capítulo 3. Com razão diz o narrador, que na manhã seguinte Samuel não se atrevia a contar a Eli sua visão. É o caso de Ezequiel, que nem sequer no momento da morte de sua esposa a pôde chorar tranquilamente. Mas importante que sua dor é a palavra de Deus, que o força a transmiti-la por meio de uma dolorosa ação simbólica. Capítulo 24, 15 a 25 de Ezequiel. Temos problemas sérios em nosso profetismo. Temos. As nossas igrejas, mesmo as históricas, pentecostais históricas, como as pós-pentecostais, as neopentecostais, temos problemas sérios em nosso profetismo. Se não, vejamos. O nosso profetismo é profetismo de costas para o presente. Nosso profetismo está de costas para a realidade presente, porque se acostumou a profetizar de olhos fechados. Ponto 1. Problema do nosso profetismo. Nosso profetismo está de costas para a realidade presente, porque se acostumou a profetizar de olhos fechados. É mais fácil para os nossos profetas falar da vida alheia do que denunciar questões maiores no que concerne às últimas tendências da sociedade odierna. E aí, ele vira um verdadeiro fofoqueiro. Sabe por que, geralmente, o profeta fecha os olhos? Da vergonha de estar falando coisas que não lhe compete falar, porque está fazendo uma verdadeira fofoca. Por que ele não denuncia questões maiores no que concerne às últimas tendências da sociedade odierna? Nosso profetismo está de costas para a realidade porque se acostumou a um profetismo intramuros. Nossos profetas só sabem falar para dentro. Nunca aprenderam a falar para fora. São profetas que não têm mensagem para fora. É só para dentro. Naquele negócio do glória, 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 falando em línguas e dando um recado de Deus. Uma coisa totalmente errada. Nosso profetismo está de costas para a realidade porque não consegue fazer leitura do nosso momento histórico. A rigor, nosso profetismo não consegue sair do plano doméstico. Seu universo é estreito e por isso tem a tendência de virar um profetismo fofoqueiro. Nosso profetismo tem problemas porque é um profetismo de ausência. Nosso profetismo é de ausência porque é ahistórico, é transhistórico, supra-histórico, não abre janelas nem portas para o momento que estamos vivendo. São profetas completamente alienados e bem diferentes dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Caso de Elias, que Acabe disse, então tu és o perturbador de Israel? E Elias o retruca e disse, não, tu és o perturbador de Israel. Nosso profetismo é de ausência porque é verticalista, só olha para cima, sua perspectiva sempre é para cima, não tem equilíbrio nenhum. Nosso profetismo é de ausência porque não é confrontador. Quando se confronta, só consegue se confrontar com o inimigo imaginário, mas não consegue se confrontar com os inimigos que estão ao nosso redor. Nosso profetismo é de ausência porque é totalmente visionário. O profeta tem mais visão de dentro de si mesmo do que uma visão real do mundo em que ele vive e de Deus. Sua pergunta poderia ser essa: o que fazer então, bispo? Primeiro, mudar a rotina profética. Devemos nos reeducar biblicamente com relação ao profetismo
a fim de podermos fazer nosso papel profético. Vamos parar com essa coisa de ficar falando um pouco em línguas e depois profetizando. De uma vez por todas, entendam o que eu vou dizer. Línguas estranhas, quando você as fala, você fala a Deus. E aí a palavra é um genitivo. A Deus. Se você fala a Deus, é coisa que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, quando uma pessoa fala em línguas e o outro profetiza como se fosse uma mensagem de Deus, está errado. A profecia, ao contrário das línguas estranhas, não precisa de um outro dom para dar-lhe suporte. Não, e por quê? Porque você pode chegar e falar o que Deus lhe deu, e pronto. Sem ficar fazendo essa coreografia. Você não precisa fazer essa coreografia de ficar falando em línguas e depois, porque você não está fazendo o correto, que quem fala em línguas fala a Deus. Ou seja, a interpretação dessas línguas seria uma coisa de baixo para cima e não de cima para baixo. Número 2, mudar nossa dimensão profética. Devemos abrir bem os olhos para ser a voz profética que Deus quer que sejamos. Abrir os olhos. Essa de ficar com os olhos fechados, para com isso. Isso é domesticar a profecia. A profecia não precisa desses elementos, dessa conjuntura, que você saia e se aliene, que você, sei lá, entre em êxtase para que você possa... Não. Você já recebeu a mensagem de Deus e é só passar. Não tem que sair da sua condição humana. Outra coisa, você não precisa ficar aumentando e abaixando a sua voz. Você não precisa ficar modulando a sua voz. Você não precisa fazer um exercício de modulagem da voz para dizer que é Deus quem está falando, porque é você quem está falando e não Deus. Mudar a nossa concepção profética. Ser profeta não é status, não é privilégio, não é pertencer a um grupo elitizado. Ser profeta é ser sensível à voz de Deus, estar pronto a compreender os caminhos de Deus em tempo de crise. Isso é ser profeta. Vamos mudar a nossa concepção de profeta, que ela está totalmente errada. Ok, bispo, mas como fazer isso? Vamos para o lado prático. Por favor, primeiro recado que eu tenho, não digo princípio, primeira sugestão que eu dou para essas pessoas que vivem profetizando dentro da igreja. Primeiro, não profetize por entusiasmo, mas com a responsabilidade de estar falando palavras de Deus. O profeta não pode ser movido por entusiasmo, mas por ação de Deus. O cara está num culto, de repente ele começa a suar, ele começa a se bater, e aí ele profetiza. Não. Isso é infantilidade. Isso é imaturidade. Isso é criancice. Não. Você não precisa. Não profetize por entusiasmo. Mas porque você tem a responsabilidade de estar falando a palavra de Deus. O profeta não pode ser movido por entusiasmo, mas por ação de Deus. Segundo, não profetize como um tipo de tique profético. Profeta não é jeito, não é moda, não é demonstração de espiritualidade. Profetismo, acima de tudo, é vida. O cara tem um tique nervoso, aí profetiza. O cara tem uma demonstração de espiritualidade, demonstrando que é espiritual. Eu me lembro que uma vez eu cheguei à casa de uma pessoa, eu e meu primo, porque seríamos hospedados, tínhamos um trabalho a fazer na igreja, e ficaríamos hospedados nessa casa, desse casal. Deixa eu desligar aqui.
E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, quando nós fomos apresentados, o esposo nos apresentando a esposa, o esposo diz assim, e ela é profeta. Pronto. Quando ele falou que ela é profeta, ela começou a se balançar toda. Ela começou com tiques proféticos e começou a profetizar uma coisa totalmente óbvia. Uma coisa totalmente óbvia, fora de senso. Foi um ridículo. Então, não profetize como um tipo de tique profético. Profeta não é jeito, não é moda, não é demonstração de espiritualidade. Profetismo, acima de tudo, é vida. Número 3, não profetize para não perder a pose de profeta. Profeta não deixa de ser o que é porque não profetiza ou não profetizou, mas porque profetiza por si mesmo, enganando e sendo enganado. Então, profeta, para não perder aqui essa chancela que eu tenho, para não perder aqui essa pecha que eu tenho de profeta, então eu preciso me atualizar, preciso profetizar, senão vão esquecer de mim. Não faça isso, em nome de Jesus. Número 4, não profetize enquanto não tiver a certeza de que se está falando a palavra de Deus. Não profetize enquanto você não tiver a certeza de que você está falando a palavra de Deus. Profeta é um porta-voz de Deus e não um intérprete da palavra de Deus. Profeta é porta-voz e não intérprete da palavra de Deus. São coisas bem diferentes, tá? Então, as lições que encerram esta mensagem são muitas. Por isso, gostaria de destacar apenas algumas delas. Número 1, profeta não é aquele que pensa estar com a verdade, mas aquele que traz a verdade de Deus aos homens, sem exibicionismo. Sem exibicionismo. Significa que uma pessoa que recebe de Deus uma revelação, ou através de sonho, ou através de visão, ou através de uma voz que você escuta no homem interior, coisas desse tipo, tá? Você não precisa se exibir para ninguém. A coisa mais real e equilibrada seria, antes de tudo, você falar com o pastor da igreja. Antes de tomar a palavra no culto e chamar a atenção das pessoas para você, você deveria falar com o pastor da igreja. Ele é aquele que preside o culto e, portanto, você deve se dirigir a ele e falar do que você está recebendo da parte de Deus. Ok? Ele vai dizer sim ou não para você, porque o pastor, ele tem que ter discernimento para entender essas coisas. E não, eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, no primeiro culto foi de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Quando eu acabei de cantar, algumas pessoas, umas 2 pessoas, vieram rodando à frente para profetizar. Eu simplesmente cruzei os braços e fiquei olhando para cada uma delas. Quando elas acabaram a pirotecnia, uma olhou para mim e eu disse assim: volte para o seu lugar. Aqui tem pastor. E nunca mais saia do seu lugar para vir aqui à frente. Você entende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que sai do seu lugar e vem à frente, ela está tomando lugar no culto. Isso se chama exibicionismo. O profeta não precisa disso. E se ele fizer isso, ele está saindo completamente da presença de Deus. Número 2, profetizar de olhos fechados é para os inconscientes. O profeta de Deus está consciente da mensagem que está passando. Esse negócio de ficar com
os olhos fechados. O profeta não precisa ficar de olhos fechados. E tem mais. Se você recebeu a mensagem de Deus para passar à igreja, antes ela tem que passar pelo pastor e ministério. Se você recebeu uma mensagem de Deus para passar para uma pessoa, então deixe terminar o culto, chame esta pessoa à parte e entregue a mensagem. Você não precisa entrar em êxtase, você não precisa ser uma pessoa desequilibrada, você não precisa ter esse tipo de perfil. Você apenas passa a mensagem para a pessoa e se desobriga da sua missão. Tá? E não é preciso que você fique falando com a pessoa se já cumpriu, se já não cumpriu. Não. Isso não é ser profeta. Você não é garoto de recado de ninguém. Você é um profeta de Deus. Então aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Chame à parte. Não fale para o auditório. Você não recebeu a mensagem para todo o auditório, para toda a igreja. E se você receber, passe primeiramente pelo pastor da igreja e fale com ele e com o ministério. Número 3. O profeta verdadeiro não é tão somente o que fala a verdade de Deus, mas o que vive a verdade que está falando. Repito, profeta verdadeiro não é tão somente o que fala a verdade de Deus, mas o que vive a verdade que está falando. Você não pode estar destoado dessas coisas. Ser profeta não é status, é ter a esmagadora incumbência de dizer a verdade acima do seu próprio sentimento. Não é questão também de sentimento. Se você gosta de alguém, você profetiza coisas boas. Se você não gosta, você profetiza maldição. Pelo amor de Deus. E número 5, ficam de fora dos planos de Deus aqueles que ousam falar em nome do Senhor, quando não foi o Senhor que lhes mandou falar. Aliás, os profetas, você tem dezenas de textos da Bíblia Sagrada, em Ezequiel e em Jeremias, falando de profetas que ousaram falar em nome de Deus, quando Deus não lhes mandou falar de forma nenhuma. É o que acontece muito em nosso meio. Mas eu peguei um texto, se vocês lembram, diz assim: os espíritos dos profetas são sujeitos ao profeta. E tem gente dizendo o seguinte: não, o Espírito de Deus quando cai sobre mim eu não tenho força nenhuma, eu não tenho mais resistência, eu não tenho como controlar absolutamente nada. É mentira. Porque o texto bíblico deixa bem claro que essa manifestação que houve na sua vida, você tem controle sobre ela. A manifestação de Deus é a manifestação de Deus. Mas o resultado dessa manifestação na minha vida, eu posso me controlar. O profeta deve se controlar. O profeta não pode sair do plumo. O profeta não pode sair do eixo. O profeta não pode sair do centro nervoso do seu lugar. Ele não pode sair e fazer uma festa em torno de uma revelação recebida por Deus de forma nenhuma. Não é para você fazer festa, é para você falar a palavra de Deus. E só. E o que eu quero dizer é que Deus não fala muito. Deus às vezes fala uma palavra e basta uma palavra para que o ambiente ele sofra modificações. Eu me lembro que eu estava ainda em Pindamonhangaba, estudando no seminário lá em São Paulo, e estávamos no quarto, 4 pessoas, e estávamos estudando a Bíblia. E de repente, o meu primo, que está hoje nos Estados Unidos, ele profetizou. E sabe quantas palavras ele disse? Ele disse o seguinte: eu, o Senhor, estou neste lugar. Apenas essas palavras.
E sabe o que aconteceu no ambiente? Ele sofreu uma modificação tremenda, que a palavra foi tão impactante que nós três que recebemos a palavra, éramos em 4, caímos ao chão. Porque o ambiente estava saturado da presença de Deus. Eu, o Senhor, estou nesse lugar. Agora veja, depois disso, depois deste fato acontecer no nosso quarto, porque começamos a orar, começou um grande avivamento, qual nunca ocorreu lá em Pindamonhangaba. Um grande avivamento de nós evangelizarmos, de pessoas sendo curadas, dezenas de pessoas curadas. As pessoas vinham para o seminário para serem tocadas por Deus. Nós saímos e centenas de pessoas foram ganhas para Jesus, foram tocadas por Deus a partir desta palavra. Quando Deus fala, alguma coisa tem que acontecer. Não pode o ambiente ficar na mesma. E olha que foi apenas hoje. Você tem profecias que duram uma eternidade. O cara fala meia hora e não fala absolutamente nada. E quer adivinhar o que vai acontecer no futuro, quer falar sobre coisas que não lhe compete falar. Pelo amor de Deus, Deus não fala muito para dizer o que Ele quer. Basta uma palavra de Deus e as coisas modificam. Então a profecia, ela novamente precisa ser acreditada. Esse dom ministerial profético. Eu não estou falando do dom de profecia, porque a Bíblia diz que todos podem profetizar. Eu estou falando do dom profético, que diz assim, Deus deu uns para profetas. A diferença entre as filhas de Filipe e o profeta, vários profetas, e um deles se chamava Ágabo. Enquanto elas profetizavam, Ágabo recebia a revelação de Deus para falar, por exemplo, com Paulo. Qual é a diferença aí? Porque o dom de profecia, quando a Bíblia diz que todos podem profetizar, tem que serve para edificação, para exortação e para consolação, é que quando nós abrimos a nossa boca e falamos a palavra de Deus, contamos as bênçãos de Deus, falamos para as pessoas, e todos podem fazer isso, nós estamos edificando, exortando e consolando os corações. Agora, o ministério profético, o dom ministerial profético é uma outra coisa. São aquelas pessoas que descortinam os nossos corações. São aquelas pessoas que recebem uma palavra profética de Deus na mensagem. Como eu disse, o pregador é o profeta de Deus. Recebe na mensagem e descortina todo o coração. Enquanto o pregador está falando, parece que ele está contando a história de uma pessoa, de duas, de três pessoas. Toda a história. Parece que a pessoa sentou com ele e contou toda a história. Isso seria o dom ministerial profético. E alguns têm. Agora, o dom de profecia, todos podem profetizar. Mas o ministério profético, a Bíblia diz que Deus deu uns para profetas, assim como o apóstolo, evangelista, profeta e mestre. Deus deu uns. Uns não significa todos. Agora, todos podem profetizar. Preciso ter essa compreensão para entender. E aqueles que recebem de Deus essa graça de poder estar num shopping e, de repente, parar alguém, porque Deus assim o mandou, para falar da história da pessoa e dizer o que aconteceu no seu passado,
o que está acontecendo no seu presente e apontar para um futuro. Isto é ser profeta. E o profeta é aquela pessoa que corre todo tipo de risco, porque ele pode não ser aceito, pode ser criticado, pode ser injuriado, pode passar por todo tipo de problema. Então não é um ministério que seja leve, é um ministério pesado, porque você lida com as questões mais fortes da vida humana e dos interesses que estão aí pela nação. Nunca se esqueça que o profeta ele contribui consolando os oprimidos e denunciando os opressores. Esta é a ação do profeta. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar a sua vida. E antes de tudo, eu quero convidar você para a nossa ceia, a ceia do Senhor. Estaremos celebrando mais uma ceia, que é sempre no primeiro domingo de cada mês. E neste primeiro domingo, que vai cair no dia 5 de julho, nós estaremos na igreja a partir das 10 horas da manhã. Nossa igreja está obedecendo todos os protocolos sanitários de afastamento, de distanciamento, máscara e álcool em gel. Nós temos lugar para você. Nossa igreja, o nosso templo é grande, deu para a gente fazer um distanciamento e ter um número bom sem problema de aglomeração. E se vier muita gente, nós fazemos 2 cultos para que não haja aglomeração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, domingo, nós estaremos com você, pregando a palavra de Deus, cantando louvores e tendo comunhão congregacional e fé, exercitando a nossa fé congregacional. Precisamos muito precisamos de estar juntos para orar por esse Brasil, para orar por essa nação, para orar pela nossa família e ter um plano de ação para fortificar a nossa família cristã, porque os dias são perturbadores e maus. Que Deus abençoe grandiosamente e que o Senhor levante uma voz profética para falar conosco, para falar aos nossos corações, porque a profecia precisa novamente ser acreditada. Nós acreditamos na grande maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, inspirada por Deus, trazida ao nosso coração. Que Deus abençoe você grandiosamente. Espero por você no domingo, às 10 horas da manhã. Estamos começando a nossa reunião, em nome do Senhor Jesus. Não perca, esteja lá conosco. Aí, à noite, no domingo, a partir das 19h30 até as 20h30, no mais tardar até 21 horas, nós estamos lá com o nosso culto da família, esperando por você. Amém? Então nós temos pela manhã e temos à noite. De manhã às 10 horas e à noite às 19h30. Que Deus abençoe você. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima.